Fala, minha galera querida, tô eu aqui, Ricardo Riamonde. Olha só, a gente vai começar aqui as nossas masterclass, as nossas aulas. Então o intuito desse conteúdo aqui é ser uma aula completa de algum assunto. Então se prepara, meu querido, minha querida, se prepara porque a coisa pode demorar um pouco. Ah, puta, já desligou o vídeo. Calma, meu querido, calma, não é assim também, né? Vocês querem tudo assim, ó, voando. Videozinho de 3 minutos, aprendi a dominar o mundo. Calma, a gente tem tempo aqui, a gente tem que analisar as coisas para que a gente possa criar as nossas ilustrações digitais. E aqui a gente vai falar hoje de um assunto... eu diria que é um assunto chave quando a gente fala de pintura, principalmente, que é a questão da luz e sombra. Então a aula de hoje, olha só, já vou até anotá-la aqui. Hoje a gente vai falar de luz e sombra, tá? Então eu vou usar aqui o meu PSD, o meu arquivo, literalmente para fazer as anotações da aula e mostrar o que a gente vai conversar. Tá bom? Então, beleza, vamos falar de luz e sombra. E aí a gente tem aqui uma série de referências de esculturas clássicas. Peguei aqui um escultor chamado Bernini. Se você não conhece, procure, né, as esculturas desse cara. Por que a gente está trazendo a escultura para estudar luz e sombra? Por alguns motivos. Então vamos lá, vamos anotando aqui que fica mais fácil. O primeiro deles é, quando a gente pensa em pintura, quando a gente fala em pintura, a gente praticamente está falando de escultura. Mas como assim? É pintura ou é escultura? Não, calma. É porque no processo de pintura, das pinceladas, a gente de certa forma está esculpindo aquilo que a gente está produzindo. Por isso que a analogia com escultura, ela funciona super bem, né? Porque a escultura, se você já mexeu, não estou falando aqui dessas belas peças de mármore, que tem todo um processo para ser feito. Mas vamos pensar num processo de estudo com argila ou plastilina, que é aquela massinha, que lembra até massinha infantil, massinha de criança, né? Para a gente poder produzir. Quando você vai produzir uma peça, vamos supor uma peça dessa, uma cabeça, cara, você não vai começar pelo nariz, pelo bigodinho, pelo olho. Não, cara, você vai pegar uma massa disforme com um formato, com as dimensões que você vai querer construir aquela cabeça. E aí essa massa disforme, você começa a afinar. Aqui vai ser o buraco dos olhos, agora eu vou pôr um pouco de massa para começar a fazer o nariz e assim por diante. E aí você vai refinando esse processo até você ter a peça final. Estou falando um processo com a massa, com argila. Então na pintura é a mesma coisa, você pode ter uma massa disforme com as pinceladas e aí você vem refinando. Tá? O processo que eu vou mostrar aqui é aquele de pincelada sobreposta, que lembra muito pintura tradicional. Mas a gente tem várias técnicas diferentes no meio digital que a gente pode utilizar para trabalhar aí as nossas ilustrações. Mas então essa analogia, começando já aqui de pintura com escultura, ela funciona super bem, tá? Pense em massas. E o que a gente vai falar aqui é massa. É a massa de luz e sombra que constrói o objeto. Olha só que legal, eu peguei aqui, fiz algumas versões da mesma imagem. Então, primeira coisa, ó, deixei a imagem em tons de cinza, em preto e branco, para que a gente possa analisar as coisas como luz e sombra, já que é o que a gente vai falar. Claro que cada imagem tem uma característica diferente, o próprio material da peça, ele pode ser mais claro, mais escuro, isso muda a nossa percepção. A iluminação daquele ambiente também vai influenciar, mas a gente tem... a intenção de ter várias referências é justamente para que a gente veja diferentes tipos de elementos atuando em cada cena, desde a qualidade da luz, a qualidade da peça, o material da peça e assim por diante. Belezinha? Ok, então vamos continuar aqui. Então eu trouxe essa informação, olha só, para a gente começar a perceber como que a questão da luz e sombra vai funcionar aqui na pintura. Eu recebi esses dias um pedido aí de conteúdo e a pessoa comentou algo do tipo, eu queria aprender a fazer luz e sombra de uma maneira um pouco mais criativa, sem a necessidade dessa inspiração, a necessidade da referência. Assim, se a gente não olha o mundo ao nosso redor, fica difícil a gente construir algo. É claro que algumas pessoas já conseguem fazer isso porque
ela domina o processo ou inconscientemente ela sabe o que fazer, mas não é a grande maioria das pessoas. Então a gente precisa realmente analisar e observar as coisas ao nosso redor para que a gente possa trazer para o âmbito da ilustração digital. Então algumas coisas que eu queria que você desse uma olhada aqui. Vamos começar por cima das imagens aqui que fica mais legal. Vamos botar uma corzinha aqui. Vamos lá, deixar o pincel aqui para eu fazer anotações. Então, o que eu acho legal de analisar? Outra questão da escultura clássica. Por que a gente pode utilizar a escultura como um referencial para a gente na ilustração? É que as esculturas clássicas, elas são apoiadas naquele conceito grego do belo, da beleza. Então, por natureza, essas esculturas, elas têm uma plasticidade, elas têm um movimento, elas têm uma delicadeza, elas têm nuances, elas têm um estudo da pose. Olha, isso aqui é mármore, né? Olha o tecido ali apertadinho, né? A mão apertando a perna numa peça de pedra, de mármore. Então, o elemento da escultura clássica, ela tem esse lado estético, bem presente para que a gente possa construir e nos auxiliar a pensar a nossa ilustração, o nosso desenho, a nossa pintura. Então, por isso que o elemento das esculturas clássicas, independente de você gostar ou não, ele funciona bem para a gente fazer essa análise. Eu poderia pegar uma fotografia, poderia pegar um retrato de uma pessoa, poderia. Mas o legal da peça, por exemplo, falando de um retrato, é que a gente tem a simplificação da forma original. Então a gente não está vendo poro da pele, a nuance de cor da pele. Não, a gente tem um material único aqui que vai facilitar o nosso entendimento de luz e sombra, se utilizando sim dos elementos que compõem, por exemplo, o rosto, o olho, o nariz, a orelha, o pescoço, o tecido, o cabelo, enfim, tudo. Tá? Então, por isso que esses elementos de esculturas clássicas, eles auxiliam para a gente poder pensar e estudar em cima disso. Tá? Não só a escultura, veja bem, eu estou pegando essa aula para falar da escultura, mas eu poderia pegar aqui obras clássicas, pinturas, desenhos, fotografias, cinema, enfim, poderia ir para várias linhas aqui. Belezinha? Então, continuando aqui o nosso processo. Então, o que é legal da gente, antes de eu sair pensando em querer fazer tudo de cabeça, como a grande maioria faz e se frustra, vamos olhar, vamos analisar, né? Vamos ver o que está acontecendo, para que aí a gente possa, com essas observações, começar a construir o nosso. Tá bom? Então assim, vamos começar por essa primeira imagem, né? Nas 4 imagens tem elementos que se repetem e ao mesmo tempo tem elementos diferentes. Então vamos dar uma analisada neles. Então a primeira coisa que é legal de analisar é a relação de iluminação, porque é isso que dita a nossa luz e sombra. Eu tenho que olhar a iluminação porque sem a luz nada acontece. Então a gente já tem um princípio aqui, olha só, vamos anotando aqui enquanto estamos falando. Então vamos colocar aqui a luz, tudo, tá bom? A luz é o princípio fundamental aí, o princípio, vamos colocar aqui, um princípio fundamental. Tá, então isso é a luz, né? Vamos considerar a luz princípio fundamental. E aí, quando existe luz, a gente consegue visualizar as formas, né? Então seria um outro princípio, que é o que a gente está analisando ali, formas que compõem algo, ok? Então, princípio 1, número 1, luz, que afeta, número 2, as formas. Belezinha? Vamos lá. Então, assim, primeiro, vamos começar a analisar essa iluminação. Então, o que eu tenho aqui? Ao invés de olhar a escultura como um todo, vamos olhar por áreas, tá? Vai ficar muito mais fácil. Então, quando eu simplifico essa cabeça com uma forma ovalada ou circular, ou pensar aqui na famosa esferinha que eu já vou fazer ali, o que eu consigo perceber aqui? Eu tenho uma transição, eu vou usar a cabeça e vou usar esse músculo aqui, vou usar o ombro, que está até mais fácil da gente analisar. O que eu tenho bem claro? Uma luz que está vindo de um ponto, certo? Que é a luz número 1. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está desenhando a forma. Tá? Então, ela está incidindo aqui numa área e, consequentemente, eu tenho uma área de sombra do lado oposto.
certo? Mas você fala, pô, mas está claro aqui, calma. Então vamos simplificando o processo, tá? Vou trazer aqui já, começar a esboçar alguma coisa do que a gente tem ali. Vou pegar um pincel que eu gosto sempre de trabalhar com ele. Então vamos lá fazer aquilo que a gente está fazendo. Vamos fazer assim, ó. Fazer um fundo escuro como aquele. E aí a gente tem a esfera ali do ombro, certo? Então a gente vai ter uma luz incidindo no objeto. Se a gente tivesse essa luz realmente aqui, ela iria fazer isso aqui, certo? Iria criar uma nuance aqui nessa esfera, nessa semi-esfera aqui que eu estou vendo. Aí o que acaba acontecendo? Eu tenho, além disso, um rebatimento aqui dessa luz que ela bate e volta, ou eu tenho um segundo ponto de luz vindo nesse sentido, tá? Porque eu tenho uma área de luz aqui, né? Então eu vou lá do meu outro lado da esfera e tenho aqui uma luz acontecendo como a gente tem ali naquela referência, tá? A gente tem aqui uma divisão maior de sombra, como tem lá naquele ombro, olha só. Tá? Eu dei uma estourada na minha luz aqui, não precisava estourar tanto. E aqui um rebatimento, certo? É o princípio que a gente tem ali. Então, luz número 1 nesse sentido, luz número 2 ou rebatimento nesse sentido. O que é legal a gente pensar em luz e sombra é que uma dessas fontes de luz, seja a nossa fonte primária, ela sempre vai ter uma intensidade maior que a outra, tá? Se a gente começar a aplicar a mesma intensidade de luz em ambos os sentidos, a gente vai perder contraste, essas luzes vão brigar. Funciona se a gente tiver cores diferentes, tá? Com cores diferentes a gente até pode ter essa briga, mas é sempre mais interessante alguém dominar a cena do que todo mundo dominando, todo mundo querendo dominar. Vamos pensar numa aula, numa palestra. Você tem um cara lá na frente, um professor, alguém palestrando. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai dar uma briga, né? Então, numa palestra, alguém fala e as pessoas ouvem, né? Em algum momento, aquelas pessoas podem interagir. É mais ou menos o que acontece aqui quando a gente tem várias luzes. É legal que alguém domine a situação, com as outras pessoas dando suporte ali, fazendo uma conversinha. Você viu o que o cara falou? E aí funciona sem atrapalhar o cara lá na frente falando, beleza? Quando eu falei ali do rosto, mesma coisa. É que aqui, o que acontece no rosto? Eu tenho várias formas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o mesmo princípio que eu tenho aqui é o que está acontecendo lá em cima, né? Sentido da luz principal, uma luz secundária vindo nesse lado aqui. E aí a gente começa a gerar esses nuances de luz e sombra. Então lembra que eu falei ali das formas. Então conforme eu tenho outras formas atuantes aí no meu objeto, então vamos fazer de conta que eu tenho aqui nessa esfera um elemento como se fosse um nariz aqui, ó. Vamos fazer um nariz na bolinha. O que vai acontecer? Então esse plano da frente vai começar a ter mais a luz que ele está recebendo de cima. Consequentemente, essa luz projeta uma sombra. Aí a gente tem uma sombra projetada aqui, ó. Certo? E a gente tem a outra luz vindo de baixo para fazer um rebatimento, ó lá. Tá? Eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui nessa superfície para a gente desenhar melhor aqui o nariz, né? O suposto nariz. Tá? Então é o que acontece a mais quando a gente tem outros elementos. Assim, ao mesmo tempo como eu posso ter um buraco, né? Aí esse buraco também vai reagir de uma forma. Tá bom? Então a gente precisa começar a entender isso, para visualizar isso, para que a gente possa trazer para as nossas criações. Vamos pegar o exemplo do braço ali, né? Esse braço, ó. Tá? Eu vou fazer aqui na distância mesmo, tá? Para a gente não ficar toda hora dando um zoom. Então eu vou ter de novo uma superfície mais, vou trazer mais aqui, ó. Uma superfície mais escura, beleza. Eu tenho o braço, vamos trazer ele ali, ó. E aí o que acaba acontecendo, ó, esse braço recebe uma luz. Aqui ele dá uma parada, vamos botar uma sombrinha um pouco mais forte aqui. Então é isso que a gente tem acontecendo lá, ó.
Aí tem os nuances dos músculos e tudo mais. E, consequentemente, a gente tem um rebatimento. Ó, a perna da mulher está jogando uma luz ali mais forte nesse braço, nesse antebraço ali, tá? Aqui para dentro a gente vai ter outras nuances, vai ter outros elementos. Mas olha só como a gente está desenhando a forma pensando em luz e sombra. Tá bom? Então esse é o princípio básico aqui. Esse princípio que eu estou trabalhando, esses elementos simples, é o princípio de pinceladas. Olha só, eu tenho um pincel que eu gosto muito, que ele já tem uma texturinha. Eu tenho a pressão da minha mão com a minha mesa digitalizadora para criar essas diferenças, mas o princípio que eu estou usando é da pincelada. Então o que é? Vou marcar aqui um tom mais escuro e um tom mais claro. E aí o que eu vou fazer? No processo de pintura a gente vai trabalhar, capturo um tom, dou uma pinceladinha, capturo um outro tom gerado, dou mais uma pinceladinha. E aí nesse captura e pinta, aqui nessa repetição, eu crio a ideia aqui da sobreposição de tons, de valores, de cores, tá? Com cores a gente tem que corrigir um pouquinho as cores capturadas, mas o princípio é muito parecido, tá? Então esse jeito é uma maneira que a gente pode pintar pensando ali com esses elementos de pintura um pouco mais tradicional. Tá dando para entender até aqui? Estamos esculpindo as nossas massas para que a gente pense nessa luz e sombra. Por isso que é legal olhar a referência, né? Olha só, vamos pegar mais uma imagem aqui para a gente perceber. Pegar essa segunda imagem. Então, o que a gente tem em primeiro lugar para visualizar? Qual que é o ponto-chave? A luz, certo? A gente falou ali. Da onde está vindo a luz? Então, já começa por aí. Eu estou vendo que essa luz, ela vem meio de cima, aqui, tá? É isso que está acontecendo com essa luz. Por quê? Eu estou vendo que esse plano está iluminado, esses planos estão iluminados. Aqui a área da cabeça dele está iluminada, mas essa luz, a gente vê pela intensidade que está mais forte aqui do que aqui, né? Então ela está mais próxima dessa área. E olha que legal, ela vem forte e ela vai perdendo a intensidade. Ela vem forte e ela perde a intensidade. Então isso já mostra um outro princípio da luz, que é legal a gente ter em mente, que eu vou escrever com o lápis, a letra talvez não fique bonita, mas tudo bem. A gente tem que lidar com a distância e a intensidade da luz. Então a gente vai pensar a distância que a luz está do nosso objeto e a gente tem que lembrar que essa luz ela começa e ela vai morrendo ao longo da passagem de tempo de distância, né? Pensando aí no princípio que a luz é um comprimento de onda, tá? Sempre lembre-se disso, começa e diminui até apagar, tá bom? Isso aqui, essa intensidade com a distância, ajuda muito a gente criar uma volumetria, uma sensação de volume muito maior, porque olha só que legal, a gente tem uma pose aqui super interessante da escultura e o que ajuda muito é essa iluminação ter um ponto focal, né? Ela atua mais forte aqui e aí o restante ela vai perdendo intensidade, tá? Isso é bem legal de trabalhar. E aí o que a gente vai ter além disso? Formas, né? Se a gente tivesse aqui de certa forma um cilindro, a gente poderia simplificar a nossa ilustra, o nosso braço, com essa ideia de ter aqui um cilindro, mais um aqui embaixo. E aí a gente tem isso, né? Um conjunto de cilindros que se sobrepõem aí para a gente pensar a coisa do corpo, por exemplo. Na verdade, tudo, né? A gente vai pensar em forma geométrica. Tá? Então isso ajuda, a intensidade que eu falei, forte, morre. Aqui já a perna está mais para trás, já pega menos luz ainda. Tá? Então esse princípio de pensar nas formas geométricas ajuda muito na hora de fazer luz e sombra, para que a gente não ilumine tudo por igual. Tá? É o princípio de forma geométrica, então vamos lá, vamos achar lugar aqui para anotar, porque é bastante coisa, né? Então, forma geométrica, na hora da gente iluminar, e planos, tá? Eu tenho falado isso bastante.
né? Então a gente tem planos, né? Então eu tenho uma luz atuante aqui, eu tenho um plano que recebe aí 100% dessa luz. Mudou o sentido do plano, mudou a intensidade que essa luz recebe. Mudou o sentido do plano, mudou a intensidade da luz. Virou o plano para o outro lado da luz, aí ou vai ser rebatimento ou nada vai receber a mesma quantidade de luz. Então planos também ajuda a gente pensar aí na hora da gente fazer a nossa luz e sombra. Belezinha? E aí, continuando a ideia da aula aqui, eu poderia usar aquele elemento lá, ó, dessa vez o fundo não é tão escuro, tão preto. E aí eu traria aqui o elemento, ó, cabeça, vou fazer um pouquinho pequeno aqui. O corpo, isso aqui já é um exercício legal até de gestual. O braço aqui, ó, com a mãozinha, certo? E aí a gente vem trazendo a luz como a gente está vendo lá. Então a gente sabe que aqui tem uma intensidade maior. Aqui nessa área do braço também. Aqui tem um tecido que dá uma intensificadinha. Aqui também tem um pouco, ó. E aí a gente vai trabalhando essas relações do que a gente quer na nossa cena, ó lá. Tá? Então é um processo de simplificação para a gente entender. Todo o processo de ilustração, a gente está sempre simplificando, tá? Pelo menos a parte inicial. Lembra que eu falei da escultura? Agora eu vou evoluindo essa peça até a hora que eu quiser deixar ela hiperrealista, se for o caminho. Tá? Então esse caminho é o que eu adoto no meu processo de pintura, é o que eu acho que funciona super bem. Tá? Tem linhas de trabalho que a gente começa fazendo detalhezinho e vira um quebra-cabeça, né? A gente vai expandindo. Para trabalhos com um visual mais realista, esse trabalho que começa do pequeno para o maior, ele é interessante porque a gente vira quase uma máquina de xerox de ficar tentando entender elemento por elemento como ele se encaixa para que a gente reproduza meio que uma cópia daquilo. Não é o meu estilo de trabalho. O meu estilo de trabalho eu prefiro pensar no contrário. A gente vai pensar do maior para o menor, do geral para o específico, tá? Em pintura funciona muito bem trabalhar dessa forma. Belezinha? Estão acompanhando? Bastante coisa a gente já conversou aqui. Vamos dar agora uma analisada nesse nosso amigo aqui, o Bigodinho. Vamos chamar ele de Bigodinho. Brincadeira, gente. Estou fazendo isso com todo o respeito que a arte necessita, mas a gente pode brincar, obviamente. Então, de novo, né? Qual é a primeira pergunta? Luz, meu querido. Vamos lá. Então, luz, né? Tá aqui. Tá uma luz um pouquinho mais frontal. Né? A gente não tem uma intensidade tão grande, a gente tem uma variação de valores menores. Aí isso é outra coisa que eu queria mostrar aqui nas minhas referências. Olha só, vou esconder essa galera toda um pouco. Olha essa referência que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu apliquei um filtro do Photoshop chamado Image Adjustments Posterize. Né? O Posterize não chega a ser um filtro, ele é um ajuste onde você põe nuances de informação, tá? Então o que eu fiz aqui, eu abaixei o máximo aqui, deixei o valor mínimo do Posterize. Para quê? Ele deixou uma simplificação em preto e branco desses valores tonais. Ele vai pôr só preto e branco e mais nada. E aí ele consegue as transições com ruído aqui, né? Nada além disso. Mas olha que louco, quando eu afasto, eu só tenho preto e branco, mas eu tenho certeza que vocês conseguem ver essa cabeça. Assim como essa cabeça da quarta referência, assim como eu visualizo uma mulher na primeira referência, visualizo a pose de um corpo na segunda referência. Então isso aqui está mostrando pra gente, pessoal, que é o famoso menos é mais. Quando a gente começa nesse processo de simplificação e acerta o ponto, a gente já tem boa parte do processo construído. Então, no momento que eu tenho aqui
uma massa, uma mancha preta que já identifica que aquilo é um rosto, o restante é detalhe, o restante é firula que eu posso acrescentar. Né? Olha esse rosto aqui, a gente consegue visualizar perfeitamente as duas iluminações que a gente estava falando logo no começo dessa aula, tá bom? O carinha aqui, o bigodinho, mesma coisa, tá? Olha lá, o cara, a gente vê que é um cara de bigode, não tem como negar. Por quê? As massas estão posicionadas em locais estratégicos. É isso que a gente tem que conseguir fazer. Se eu coloco no local certo a minha massa de luz e de sombra, eu começo já com pouco resolver a imagem. Aí o restante, ó, eu fiz aqui uma outra simplificação com o Posterize, só que com mais tons. São os valores, né? São chamados, vamos lá anotar, valores tonais. É a relação de tons de claro e escuro da sua imagem. Né? Então eu tenho aqui basicamente o branco 1, um tom de cinza 2, um tom de cinza mais escuro 3 e o preto 4 tons. 4 tons é suficiente para a gente ter aquela escultura realista, olha lá. Tá vendo como muda pouco? Na verdade é mais informação. Né? Mesma coisa nessa escultura aqui. Né? Olha só que legal. Eu consigo visualizar aquilo que eu falei, a luz mais forte em cima, em algumas áreas do rosto, no pano. O restante são tons mais escuros. Tá? A quarta imagem, que a gente nem falou dela, a mesma coisa, ó, comparando com o original. Tá? Então, quando a gente olha isso aqui, nossa, é um monte de detalhe e tem um nuance, tem a dobrinha do olho, a dobrinha do nariz, o cabelinho. Mas quando a gente tem isso, a gente já tem muita coisa acontecendo. Né? A gente já tem muita coisa sendo resolvida. O restante é polimento ali, é mais tons para só finalizar. Tá? Então esse pensamento é o que eu falei da construção da escultura, né? Da massa, que é uma massa mais disforme. No caso, quando a gente marca na pintura o que a gente quer logo de cara ajuda, um detalhe, mais detalhe virou a peça final. Tá bom? Então vamos deixar aqui essa visualização desse cara desse jeito aqui. Então lá é a mesma coisa que eu fiz ali no primeiro princípio, né? Vamos lá de novo dar umas pinceladelas aqui, ó. Então eu tenho, vamos fazer aqui nessa área, ó. Tenho lá um fundo escuro, certo? Eu tenho uma massa, beleza? E aí o que eu vou ter? Áreas de luz. Aí eu começo, ó, o princípio da esfera, né? Uma luz em cima, em áreas chave aqui dessa luz estar atuante, certo? E aí eu tenho a variação dos tons que o ambiente está trazendo para aquela imagem, tá? E aí eu tenho um ou outro ponto que ele adentra aqui com sombra, né? Começamos a colocar os detalhes, certo? Esse cara aqui tem uma sombrinha aqui, esse aqui também. Ah, faltou o nariz, né? Então vamos lá, os olhos. Então vamos trazendo as informações que a gente precisa ter. Ó. Vamos fazer uma base para o nariz, porque aí depois a gente entra com esses nuances aqui a mais. Olha só, tem o bigode, vai ter a boca, os olhos ali, né? As áreas de luz que afetam essas regiões. Claro que se eu começar a fazer muito solto, ele vai ficar esquisito, né? Ele vai perder, porque aí eu estou simplificando demais, eu preciso construir. Mas eu não vou construir aqui, tá? Então não se preocupem, é para ficar esquisitinho assim mesmo, porque é um processo da gente simplificar, ó. Tá? A orelhinha dele ali, vai ter uma nuancezinha, uma sombrinha. Mas vocês estão entendendo que o princípio é esse, ó lá. Entender a luz e sombra, simplificar e replicar isso naquilo que a gente quiser. Então, de repente, eu fiz o desenho de um rosto, o meu retrato. Eu poderia pegar essa imagem e usar ela como referência de luz e sombra para aplicar no meu retrato. Isso é algo bem produtivo da gente pensar, tá? E de repente eu fiz um desenho cartoon, mas aí eu quero trazer uma iluminação para esse desenho. Eu pego uma escultura que já está resumindo para mim a relação de tons e posição da luz e eu levo isso mesmo na simplificação, tá? Então essa é uma maneira que a gente pode estudar. E a última imagem aqui, não tem mais o que falar tanto, né? Mas é a mesma coisa. O que a gente vai ter aqui? Uma luz mais frontalzona aqui, né? Ó.
10-0 pro meu cone de luz aqui, para minha setinha, beleza. Então tem a nossa luz número 1, nesse caso, vamos por original aqui, o que acaba acontecendo diferente lá da primeira imagem? Eu tenho praticamente uma luz atuante, tá? A gente vê que as áreas de sombra, ó, elas estão escuras realmente, porque não tem nenhum rebatimento aqui, não tem nenhuma fonte de luz, né? No máximo é uma luz que essa luz está pegando em outras áreas aqui por trás, mas a gente não tem mais pontos de luz, tá? Se eu quisesse colocar pontos de luz, eu teria a coisa mais evidente. Olha só que legal comparando essas duas. Então essa tem uma luz um pouco mais fraca, que deixa a escultura um pouco mais na penumbra, ela se integra aqui na área de sombra. Esse cara aqui já está com uma luz mais forte, então a gente vê totalmente a silhueta dele e a gente não tem nenhuma sombra densa, né? Porque provavelmente o ambiente onde ele está, além de uma luz principal, tem luzes ambiente aí suavizando, né? Esse cara aqui não, a gente quase não tem. Então isso muda a dramaticidade da nossa cena. Então eu posso apresentar algo assim, como eu posso integrar algo mais na sombra, para ficar mais sutil, para passar uma outra imagem, uma outra mensagem para minha cena. Então quem tem o controle, quem controla a luz, quem que é? Eu ou nós. O nosso bonequinho lindo ali, ó, levantando a mãozinha, dedinho aqui. Nossa, se eu fizer... Não ficou bom. Vamos deixar só a mãozinha aqui, já deu para entender, né? É eu ali, ó, o queridinho ali fazendo um sinal. Eu controlo, ou você controla, ou nós controlamos a nossa luz e sombra na pintura, tá? E aí aqui a gente está usando um princípio do clássico para estudar, né? Fizemos aqui uma aula sobre luz e sombra, sobre pinceladas, sobre o pensamento que a gente vai levar. Então, isso é uma coisa que eu venho falando bastante. Tirem esse pré-conceito das referências, né? Porque elas ajudam, a gente profissionalmente usa muito essas referências, tá bom? É necessário trabalhar, é necessário usar elas sim. Com o tempo, o que acontece? A gente precisa menos de algumas delas e a gente vai precisar de outras para outros assuntos, tá? Então essa coisa, mas eu quero fazer luz e sombra sem o fator inspiracional. Cara, você precisa olhar, nem que seja olhar do seu lado. Se você olhar ao seu redor, a sua mão na luz do seu quarto, do seu estúdio, da sua cozinha, da sua sala, onde quer que você esteja, no ônibus, sei lá, num ambiente de trabalho, na escola. Cara, observa, olha a luz acontecendo na cabeça do professor, na cara de um amigo, né, na pessoa que está no ônibus do seu lado. Tá chovendo, tá de dia, tem uma luz forte, uma luz fraca, a luz é natural, uma luz artificial. Essas perguntas, a gente como ilustrador, a gente como artista, a gente tem que fazer no momento que a gente está dentro dessa linha representativa das coisas. A gente vai se perguntar para que a gente possa levar isso para nosso dia a dia ali, para que a gente possa aplicar, né? A gente simplesmente aplicar isso no nosso trabalho, tá? Então observe, faça estudos com fotografia preto e branco, frame de filme, escultura, fotos tiradas por você, né? Bota lá uma luz na sua irmã, fala, senta aí um pouquinho que eu vou acender a luz. Tira uma foto com o celular, cara, você não precisa de uma máquina profissional, tira com o celular, olha aquela luz, deixa a imagem preto e branco, né? Olha como que aquilo funciona. Olhem, olhem para as coisas, tá? Isso é importantíssimo, olhar, observar, entender, falar, puta, olha que legal aquela luz ali, né? Isso já vira material para um próximo trabalho seu, tá? Comecem a perceber, saiam desse ponto de eu tenho que resolver tudo sozinho, eu vou sentar agora aqui no papel, velho, e vou pensar numa luz magnífica. Cara, tudo bem, você pode pensar nisso, contanto que você tenha a bagagem necessária para fazer isso acontecer. Senão, é a famosa frustração, e essa frustração ela é inútil, tá? Ela não te leva a lugar nenhum
e ela só cria a sensação de, puta, eu sou um bosta, eu não sei fazer. Calma, velho. Calma, garota. Você sabe fazer, aprenda, né? Se você não sabe, você vai aprender, você vai aplicar. Essas aulas, elas têm essa função de vocês entenderem, perceberem as coisas como elas são, para parar com essa coisa de não saber fazer. Tá bom? Quando a gente não sabe, a gente aprende, tá? A gente não sabe ficar batendo a cabeça na parede, tentando fazer, não resolve nada, tá? Então a simples pergunta, como as coisas funcionam, já vai começar a mudar esse seu mindset de você criar os seus trabalhos, de você começar a entender as coisas que estão ao seu redor, para que você traga finalmente para a sua arte, para a sua ilustração digital. Beleza, galera? Então é isso aqui, né? Falamos bastante coisa. Luz e sombra, plano, forma geométrica, a gente controla a luz, pinceladas maiores para áreas menores, começa pelas massas, depois você vai para os detalhes, por isso esse parâmetro aqui com a escultura, tá? Isso é luz e sombra, isso é a pintura propriamente dita. Beleza, pessoal? Então apliquem isso no estudo de vocês, produzam, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver mais, produzam, me mandem, me taguem aí nas minhas redes sociais, fala, cara, fiz a sua aula, olha só, né? Olha a diferença do antes e depois, né? Comecem a se comparar, não com os outros, mas com vocês mesmos, tá? Fez um trabalho hoje, fez um trabalho amanhã, tá? Qual que é a evolução de um para outro? Ou qual que é a evolução do seu trabalho hoje em relação ao mês passado, ao ano passado e assim por diante, tá bom? Não se comparem com os outros, mais uma dica aqui nessa aula de hoje. Se comparem com vocês mesmos e o quanto vocês estão evoluindo nesse processo. Beleza? Eu sou Ricardo Riamonde, mais uma vez fico por aqui e até a próxima aula, até a nossa próxima Masterclass.